Papo de Psiquiatra, com Marcelo Branhas, Marcos Grossi e Pedro Rosa. Tudo o que você sempre quis saber e nunca teve para quem perguntar. Seja bem-vindo e bem-vinda a este episódio do podcast Papo de Psiquiatra. A gente falou uma série de episódios aqui, 3 em seguida sobre funcionamento de personalidade, e a gente tem vários tópicos. Então a gente resolveu aqui parar um pouquinho e falar sobre personalidade e falar sobre outra coisa. O nosso tema de hoje é uma classe de psicofármacos, a classe dos benzodiazepínicos. É uma classe bastante importante. Um membro dessa classe é a medicação mais prescrita, é o psicofármaco mais prescrito no Brasil, que bate recordes atrás de recordes. Aqueles que já assistiram os episódios sobre dependência de medicação e o do Zolpidem já sabem a nossa opinião, digamos assim, grosso modo, sobre o assunto. Falaremos sobre esses remédios que são os calmantes, sedativos, hipnóticos e assim por diante. Remédios muito importantes, porque são muito prescritos, mas que exigem muita cautela e geralmente são mal usados, né? Então, falaremos hoje aí sobre os benzos, com foco, talvez aí no Rivotril, Clonazepam, Frontal, Alprazolam, que são os mais prescritos, né? Olá pessoal, mais uma vez um prazer estar aqui com vocês, falando de benzodiazepínicos. Como bem o Pedro falou, quer dizer, o Rivotril aí, campeão de vendas no Brasil. A gente sabe que muitas vezes as pessoas gostam, né, desse efeito. Muitas vezes elas se automedicam, mas também muitas vezes elas acabam abusando também. Então acho que é importante falar dessa classe, que é uma classe que pode ser útil para muitos pacientes. Quer dizer, eu mesmo prescrevo, né, muitas vezes quando indicado, mas a gente sabe que muitas pessoas têm dificuldade depois de descontinuar e acabam aí mantendo no Rivotril, enfim, ou em outro benzodiazepínico por anos e décadas. E muitas vezes assim, a gente vê que na prática clínica é muito difícil tirar, né? Existem alguns protocolos de retirada, mas a gente sabe que, enfim, é como se fosse daí, acaba sendo um tratamento quase que de dependência, né? Depende de motivação do indivíduo também. Então acho que é importante porque é algo que pode causar bem, né? Mas a gente vê realmente aí um efeito adverso social, talvez, com esses remédios. Pois é, pessoal. Bom, é um prazer estar aqui de novo com vocês. E, bom, exato, Pedro, né? Você falou bem de que muita gente chama calmante, ansiolítico, algumas pessoas também falam os remédios de tarja preta. Lembrando que não são todos remédios de tarja preta, que são benzodiazepínicos. Outro ponto também que a gente pode comentar é quando se faz um bom uso dessas medicações. Realmente são medicações que a gente, no geral, tende a evitar o uso, mas há situações que dá para se considerar que é um bom uso da medicação. Vou falar que algumas que não são as únicas, mas, por exemplo, no curto prazo, né? Pacientes, às vezes, com pânico, com sintomas ansiosos intensos, com dificuldade de dormir, num quadro depressivo, por exemplo, a gente sabe que os antidepressivos, né, eles vão demorar um tempo para agir, pelo menos 2 semanas. E às vezes, para a gente aliviar um sofrimento intenso e angustiante do paciente, a gente pode usar essas medicações num curto intervalo de tempo. E daí a gente tem um efeito mais imediato. No entanto, num curto intervalo de tempo, para a pessoa não ficar dependente. Então esse seria o clássico, né, de a gente fazer um bom uso da medicação. Agora, outro ponto que também vale fazer só uma ressalva, existem exceções, né? Como tudo, existem exceções. Tem aqueles pacientes também que, não foi realmente bem sucedida, diversas estratégias mais modernas, por assim dizer, que não geram independência e mesmo assim nada deu certo, né? O paciente continua em um sofrimento e às vezes a gente tem que lançar mão de coisas que não são nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira escolha, mas, é o jeito, né? Nessas vezes a gente acaba usando também os benzodiazepínicos. E fazer também só um adendo que, enfim, estamos falando da psiquiatria aqui, porque por exemplo, na neurologia tem usos também de benzodiazepínicos, como para epilepsias e crises convulsivas, né? Ou seja, como as medicações todas têm um uso viável, que é um uso curto prazo, situações muito específicas, em doses apropriadas, com um componente de psicoeducação, a gente tem um episódio sobre psicoeducação, de que o tratamento central não é o remédio benzodiazepínico. O tratamento central vai ser um composto, provavelmente, se a gente olhar o
transtornos depressivos, transtornos de ansiedade, etc. Uma outra medicação junto com psicoterapia, ou para alguns transtornos mentais mais medicação, como é o caso do transtorno bipolar, outros transtornos mentais menos medicação, transtorno de personalidade borderline, por exemplo, mas que haverá ali, nessa questão, um uso específico do benzo, mas que o tratamento não poderá ser baseado nele. O tratamento que ele é predominantemente baseado no benzodiazepínico é um tratamento que é errado, porque essas medicações elas não trazem benefícios a longo prazo. Então, por exemplo, o paciente com depressão que é medicado com antidepressivo, que a gente espera, é o que os estudos mostram, tem um benefício desse antidepressivo de ter a longo prazo menos sintomas depressivos. Então, o antidepressivo não só melhora a crise do indivíduo, trata o episódio depressivo, como previne novos episódios. O benzodiazepínico, ele não traz esse benefício, ele age de imediato, traz um benefício sintomático, sem contribuir positivamente para a saúde do indivíduo a médio e longo prazo. Além disso, causa dependência, porque ele age em circuito de recompensa, na circuitaria cerebral, que é responsável pela produção da psicopatologia de dependência. A gente tem episódios sobre isso. E a gente tem episódios sobre dependência. Falamos sobre álcool, sobre cocaína, sobre o Zolpidem, falamos até sobre o Venvance. A gente falou sobre outros remédios que causam dependência. Não é porque é prescrito por um médico que não é algo que vai causar dependência. Principalmente nesse contexto de mau uso, ou de alguns pacientes que vão transformando o remédio no centro do seu tratamento. Porque o efeito é grande, esse é o ponto. Só que ele é uma armadilha. No fundo, a gente precisa sempre ter uma dimensão de que se era uma prática médica frequente, décadas atrás, medicar, por exemplo, pacientes com transtorno de ansiedade, principalmente, às vezes exclusivamente com benzodiazepínicos, essa prática não é mais uma prática válida, ela é incorreta, ela é tecnicamente equivocada. A gente já sabe disso há muito tempo, mas é uma prática antiga, uma prática que se fez por muito tempo. Ela foi muito consagrada, a gente já viu isso acontecer pra caramba, mas não é uma coisa que deve ser feita mais. Benzo, ele é sempre periférico no tratamento de transtornos mentais. Gente, então, como o Marcelo falou, quer dizer, por um lado, tem um uso, o benzodiazepínico tem um lugar, mas como também o Pedro falou, quer dizer, nunca vai ser aí o tratamento central, raramente vai ser, mas o tratamento central, né, de algum problema, né. Então, assim, falando um pouco, assim, das indicações, vamos dizer, positivas, né, o que será que geralmente os psiquiatras hoje em dia, com práticas corretas, como o Pedro falou, o que é válido, né, prescrever com benzo, né. A gente sabe, por exemplo, né, que existem situações que eles podem ajudar, né? Então, por exemplo, uma pessoa está tendo um ataque de pânico, né, de uma intensidade alta. Mais uma vez, a gente tem um episódio aí de transtornos de ansiedade que a gente descreveu sintomas de pânico e a gente sabe que é realmente um sofrimento imenso. Podem ser medicados com um benzodiazepínico. Também casos de agitação psicomotora, né? Por exemplo, pode ser uma agitação psicomotora de origem diversa. Uma indicação de benzo que acaba sendo muitas vezes até fundamental é a abstinência alcoólica, né? Ou seja, a pessoa ela está naquele quadro de tremor, de suores, fica agitado, sem dormir, né? Porque parou o uso do álcool, né? O dependente de álcool, também a gente precisa usar um benzo diazepínico, né? Pelo menos aí por algumas semanas. Então, quer dizer, só que o grande problema é isso, né? Quer dizer, quando isso se torna o tratamento central. A gente sabe, por exemplo, nos transtornos de ansiedade, eu pelo menos já vi algumas vezes na minha prática clínica, você começa a ver daí os efeitos deletérios, né, do tratamento que acaba sendo central, porque realmente acaba que quase que a pessoa começa a se esquivar completamente de todas as sensações aversivas e ruins relacionadas à ansiedade. E aquele remédio fica um tratamento para ansiedade junto com uma dependência. E para tirar isso é muito difícil, porque além do caso de dependência, tem a volta dos sintomas de ansiedade, né? Então acaba sendo aí um efeito bastante deletério. E a gente sabe que também no longo prazo tem os efeitos problemáticos dos benzodiazepínicos, né? Além da dependência. Por exemplo, a gente sabe que podem ter prejuízos relacionados à memória. Existem também evidências que mostram, por exemplo, que em idosos aumenta a chance de queda, e a gente sabe que queda em idosos assim, é um
fator de morbidade muito grande. A pessoa pode, por exemplo, quebrar o quadril, ir para uma cirurgia, pode ter um traumatismo crânioencefálico. Muitos pacientes nossos eventualmente usam benzodiazepínico para fugir das emoções, qualquer emoção, porque acaba anestesiando aquela emoção e realmente daí você desenvolver um método de regulação emocional se torna muito difícil. Então, quer dizer, é realmente um equilíbrio fino, assim, né, que a gente tem que ter aí, pesar os pontos positivos e negativos. A gente for olhar o episódio sobre neuroticismo, né, que é a dimensão de personalidade que expressa emoções negativas, emoções que de fato melhoram com o benzo. Benzo, se usa para ansiedade? Sim, mas melhora angústia, para algumas pessoas usam para conter raiva, quer dizer, existe um ganho, uma melhora aguda, mas às custas de esquiva, às custas de justamente o mecanismo pelo qual essas emoções se perpetuam ao longo do tempo e se acentuam. Quer dizer, o remédio, através desse mecanismo que o remédio não contribui a longo prazo para o benefício de saúde mental, muito pelo contrário, acentua essa construção de estratégias de reatividade aversiva excessiva às emoções. Quer dizer, o indivíduo ele tem uma emoção, ele fica incomodado por ter emoção, então ele tem uma emoção pela emoção, e aí ele tem um comportamento para, de alguma maneira, reduzir essa emoção, impedindo um aprendizado de processamento, impedindo que o indivíduo construa um repertório de comportamentos para lidar com essa emoção, que sejam coerentes com objetivos a longo prazo. E já vou emprestar aqui que no episódio que a gente falou sobre autodirecionamento, 2 episódios atrás, a gente falou sobre valores. Quer dizer, aí nesse contexto de esquiva experiencial, o indivíduo muitas vezes começa a ter uma dificuldade de construção de repertório para a busca dos próprios objetivos. E, em alguns casos mais intensos, começa a se perder os objetivos, o indivíduo começa a ter dificuldade de saber o que ele quer. As nossas emoções, elas são importantes por guias, elas são sinalização da nossa vida, da mesma maneira que o trânsito tem as suas placas e assim por diante. Na nossa vida nós temos as nossas emoções que sinalizam aquilo que é ruim, aquilo que não é ruim, aquilo que é bom, aquilo que não é bom, aquilo que é ameaça, aquilo que não é ameaça, aquilo que é injustiça, aquilo que não é injustiça. Se de alguma maneira o remédio, no caso aqui o benzo, atrapalha todo esse processo, ele não é bom para a saúde mental. Mas ele pode ser usado cirurgicamente, como o Marcos falou. Então, ninguém está propondo aqui que seja banido, vamos tornar mais uma droga legal. Não, tem o seu uso em anestesia, em abstinência alcoólica, em quadros agudos de ansiedade, situações específicas de insônia. Todo psiquiatra tem o bloco, eu tenho o bloco aqui do benzo e eu prescrevo, quer dizer, assim, que para quem não sabe, vem de um bloco que parece um chequinho tal qual esse aqui, para quem tá vendo no YouTube pode ver, é uma receita numerada, etc, eu prescrevo, mas é uma questão que tem que ser um uso o menor possível, e com a noção clara para o paciente de que a função do benzo ela é periférica no tratamento. Pois é, Pedro, acho que você explicou muito bem essa questão de esquiva e essa questão de como vai se complicando o desenvolvimento das habilidades emocionais, né? Se você ficar preso no uso apenas de um benzodiazepínico. Uma analogia que a gente pode fazer, apesar de, claro, não ser perfeita, é assim, poxa, você tem um problema elétrico na sua casa, né? Tá dando curto em algum cômodo, em algum lugar. Bom, você vai lá e desliga o disjuntor geral da casa. Você vai resolver o problema, né? No entanto, bom, você desligou todas as luzes, né? O benzodiazepínico tem essa ação muito geral, assim, no sistema nervoso central, tanto que, como você bem disse, é usado, inclusive, na anestesia, para você apagar a pessoa, por exemplo, para fazer uma endoscopia, né? Então, assim, você vai melhorar, às vezes, aos custas de dar uma desligada mais global. Por isso que a gente sempre orienta os pacientes, quando não foram usar, a tomar um cuidado redobrado ao dirigir, ao operar máquinas, você vai ficar mais sonolento, sua capacidade cognitiva vai ficar mais lentificada, principalmente se usar uma dose inadequada, excessivamente alta. Enfim, né, o que acontece é que não é uma estratégia que vai ser bem sucedida em longo prazo. Como é que também as pessoas vão descobrir, quer dizer, como é que são indícios de que você está desenvolvendo uma dependência de benzodiazepínico, né? Alguns indícios é que, poxa, você não está evoluindo daquilo, né? Você só está usando benzodiazepínico e seus problemas continuam iguais, sua capacidade de lidar com eles também iguais. Você está precisando de doses cada vez maiores, porque elas vão perdendo efeito. Você está usando de maneira bem mais frequente, e quando você não usa, você fica com uma abstinência muito intensa, com um efeito meio que
rebote, né? Quer dizer, sua ansiedade parece que ficou maior ainda. Um cuidado também, outro cuidado ainda que você tem que ter muito é com adolescentes e crianças, né? Quer dizer, nessa população, às vezes a gente tem coisas até mais graves, como efeitos paradoxais, a pessoa tomar benzodiazepina e ficar, em vez de você ter um efeito de acalmar, a pessoa fica mais irritada, mais impulsiva ainda, né? Aumentando o risco de fazer algum comportamento muito de risco à vida mesmo, né? Então, todos esses pontos tem que levar em consideração. Quer dizer assim, tem algumas populações em que a gente ou não vai prescrever ou vai tomar muito cuidado, né? O Marcelo falou aí de crianças e adolescentes, idosos, pessoas que eventualmente tenham um histórico de dependência química, né? A gente sabe que, principalmente pessoas que eventualmente possam ingerir substâncias para regular a própria emoção. A gente sabe também que o benzodiazepínico, ele interage com a bebida alcoólica. Então, né, quer dizer, aquela pergunta que talvez as pessoas mais fazem, né, ao ir ao psiquiatra: doutor, eu posso beber com esse remédio, né? Quer dizer, acho que talvez é a pergunta mais comum que a gente tem, né? A gente sabe que existe uma interação importante, né, entre benzodiazepínicos e álcool, e que aumenta a chance da pessoa ficar sedada e ter depressão respiratória. Então, quer dizer, a gente é uma prescrição que realmente vai envolver aí um cuidado, principalmente nessas populações mais vulneráveis, né, ao benzodiazepínico. A população dos idosos é uma população especialmente vulnerável, né? Como o Marcos falou, essa questão de fratura de fêmur, né? Quedas com fratura, né? E isso é uma população mais vulnerável do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista de tontura, do ponto de vista de perda cognitiva. É uma população que a gente evita muito o uso de benzo, né? E ainda há quem use. O uso tem que ser muito cirúrgico, muito específico, muito delicado, se for usar numa situação, digamos assim, extraordinária. Bom, eu falei que a gente ia falar mais do clonazepam e do frontal, né? Porque os benzos não são todos feitos iguais, né? Então, aqueles que duram mais tempo no organismo, aqueles que duram menos tempo no organismo, e um deles que dura relativamente pouco no organismo, que é o frontal, é uma medicação especialmente delicada, que tem um risco maior de dependência, uma dificuldade maior de suspensão, uma interação maior com o álcool, e é um remédio dos favoritos. Aí, o frontal, alprazolam, esse é um remédio que eu evito prescrever ao máximo, porque ele tem uma tendência maior de gerar esses efeitos colaterais. E às vezes para tirar o frontal, a gente precisa primeiro trocar pelo clonazepam ou por algum outro benzodiazepínico de meia-vida mais longa, como diazepam e tal, mas a gente às vezes tem uma preferência pelo clonazepam, porque de fato é uma medicação que é muito difícil tirar pela meia-vida dele curta, quer dizer, ele dura pouco tempo, o efeito dele dura pouco tempo no corpo. E aí alguns pacientes acabam usando várias doses justamente para gerar um efeito que dure o dia inteiro, né? Isso acaba construindo mais ainda esse mecanismo de esquiva das emoções, que é um mecanismo deletério para piora de sintomas ao longo do tempo e para dependência. De fato, Pedro, a meia-vida é importante, né? Quer dizer, essa medida, né, que sinaliza o quanto o organismo demora para metabolizar aquela dose pela metade, né? Então é isso que a gente vai medir, né? Benzos de meia-vida curta, por exemplo, né? De meia-vida assim, bastante curta tem o Dormonide também, que hoje é bem menos prescrito, o alprazolam, como o Pedro falou, e de meia-vida longa, que geralmente é o Rivotril, aí, o diazepam ou o Valium, né? Que geralmente acaba tendo aí uma chance menor de dependência, eventualmente acaba tendo um efeito mais residual no dia seguinte para as pessoas, porque a pessoa toma e ainda sente o efeito da medicação, porque ainda a medicação está em altas doses, né, na corrente sanguínea, mas acho que é importante aí realmente os benzos, sinalizar que os benzos não foram feitos de forma igual. Pronto, agora a gente já pode falar que a gente tem um episódio sobre os benzodiazepínicos, eu vou poder encaminhar esse episódio para meus pacientes para dizer, olha, não vou conseguir falar aqui tudo que a gente falou no episódio de 20 minutos sobre o assunto, mas está aqui o link para você ouvir e compartilhar com as pessoas que você acha que são importantes de ouvir isso, né? Então, deixa aí a sua opinião pessoal sobre os benzodiazepínicos, a sua experiência pessoal com eles, ou a experiência que você teve com alguém que usou esses remédios, ou se você teve uma experiência também, às vezes, positiva de um uso apropriado em determinado momento desse remédio, que foi
um exemplo, né, dentre vários exemplos que a gente deu em que isso é sensato, apropriado, válido, correto tecnicamente. E, claro, obrigado pela atenção. Lembrando que estamos disponíveis aqui no Spotify e no YouTube. E até a próxima. Grande abraço, pessoal. Até a próxima. Abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.